Graça e paz a todos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Creio que você já o conhece. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Nós já estamos chegando próximo dos 5.000 inscritos, mas queremos crescer muito mais do que isso, tá bom? Então, inscreva-se no canal. Tenho quase 300 vídeos à sua disposição falando sobre diversos assuntos tanto teológicos, bíblicos e outras naturezas, certo? Então, seja bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo aqui comigo no canal A Voz da Bíblia Sagrada e quero também dizer a você que oro por você nas minhas orações e se não é inscrito, inscreva-se para nos ajudar. Você não paga nada com isso e está ajudando o canal a se desenvolver. Bom, então hoje o vídeo de hoje é específico, né? Hoje eu vou transmitir um vídeo aqui rapidinho para os nossos queridos irmãos, é, irmãos lá da Igreja Evangélica Pentecostal Deus para Todos em Princesa Isabel, aonde estou ministrando um curso de CLC, que é curso de liderança cristã. Eu prometi a eles que mandava um vídeo e ficaram ainda duas matérias para ser desenvolvidas na área de administração, que foi exatamente liderança e controle. E como a matéria é um tanto quanto longa, nesse vídeo, para não ocupar muito espaço e muito tempo no vídeo, eu vou falar apenas sobre a liderança de Jesus. Qual o tipo de liderança de Jesus? Então, você que vai assistir o vídeo, você assiste o vídeo. Quando eu chegar aí, Princesa, para dar essa aula, aí é claro, nós vamos ter mais tempo, mais de uma hora, acredito, e então vai dar para desenvolver bem melhor essa questão da liderança de Jesus. Aqui no vídeo é um tanto quanto resumido, mas já ajuda você durante a semana, vai assistindo o vídeo, vai meditando, vai conferindo alguma coisa. E quando eu chegar no sábado, aí nós faremos um trabalho mais amplo, tá bom? Então vamos em frente. Acredito que você vai acompanhar direitinho esse vídeo, tá bom? Então está aí, Igreja Evangélica Pentecostal Deus para Todos, né? Essa igreja lá de Princesa Isabel. Quero agradecer de todo o coração ao pastor Edilson, a todos os presbíteros, né, lá da Igreja Deus para Todos, pela confiança que tem na minha pessoa. Esse curso de liderança cristã é um excelente curso, eu já ministrei ele também na nossa Igreja Batista Missionária aqui em Carnaíba e, graças a Deus, eu desfruto dessa confiança dos pastores. Já ministrei também um CPO, CPO é curso de preparação para obreiros na Igreja Assembleia de Deus e, claro, com certeza eu agradeço a Deus de coração essa confiança que os pastores depositam na minha pessoa, tá bom? Então, Igreja Pentecostal, Evangélica Pentecostal Deus para Todos, curso de liderança cristã, CLC, vamos às nossas lições de hoje. Vou abrir aqui as cortinas, né, do curso para nós começarmos a trabalhar. Bom, então, abrindo aqui as cortinas do curso de liderança cristã, eu acredito que você está percebendo, né, como é que funciona aí. Nós tivemos a primeira aula, né, nós já tivemos no sábado passado a primeira aula, e a primeira aula falou sobre planejamento e organização. O planejamento e a organização de Jesus e os textos bíblicos estudados para essa aula foram Lucas 14, 28 a 32 e Marcos 6, 34 a 44. Estudamos, o pessoal gostou, mas hoje o início da segunda aula, que seria liderança e controle, essa aula, como hoje tem um casamento aqui em Carnaíba e eu estou convidado,
Então hoje eu não estou lá em Princesa Isabel, mas quero agradecer de coração, inclusive o nosso irmão comunicador da Rádio Princesa Isabel, né, que nos fez uma entrevista conosco. Agradeço de coração tudo que foi dito ali. E também quero dizer que essa lição de hoje eu vou trabalhar só sobre liderança, sobre a liderança de Jesus, que é um tanto quanto extensa, e controle a gente deixa para um outro sábado para a gente trabalhar a questão do controle. Tá bom? Então, a liderança de Jesus. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, está em Mateus 20, 22 a 28. Claro, tem muitos outros textos no Novo Testamento que fala sobre a questão da liderança de Jesus. Tá bom? Então, acompanhe direitinho, anote alguma coisa aí no seu caderno do curso de CLC, que com certeza vai ser uma bênção para você. Bom, vamos nós. Tendo aqui as cortinas para continuarmos com o curso. Então, liderança e controle de Jesus, né? Eu vou dar só pinceladas, certo? Eu vou falar aqui totalmente sobre o controle. Vou falar mais sobre a liderança e vou dar algumas pinceladas para poder você já começar a se situar como vai ser a aula. Se der tempo, no sábado eu falo sobre as duas coisas, sobre a liderança e o controle. Se não der tempo, eu falo somente sobre a liderança de Jesus e vou deixar o controle para para um outro sábado, tá bom? Então, liderança e controle de Jesus. Analisando os textos do Novo Testamento, podemos dizer que Jesus usou a liderança democrática e se utilizou do controle transformacional. Então, se eu vou para os 4 evangelhos e vou dar como foi a liderança de Jesus, eu não tenho dúvida, quando a gente der a aula presencial, eu vou ter tempo de conferir isso melhor com vocês, que Jesus foi esse tipo de líder, né? O líder que exerceu uma liderança democrática, até mesmo porque ele não obrigava ninguém a seguir a ele convidava as pessoas a segui-lo, e um, um controle transformacional. Jesus Cristo não era aquele controlador, né? Tipo, é, fica pegando no pé das pessoas. Ele reconhecia o trabalho dos seus discípulos. Então, o líder democrático, portanto, investe em uma liderança inclusiva para gerar pertencimento e comprometimento da equipe. Foi tudo isso que Jesus fez. Analise os textos do Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, você vai ver que a liderança de Jesus foi totalmente inclusiva, né? E o objetivo dessa inclusão, ele colocou na sua liderança, por exemplo, até mesmo Pedro, né, que negou ele 3 vezes, Jesus já sabia que ele iria negar 3 vezes, inclusive avisou a ele, mas Pedro continuou na liderança e Jesus continuou incluindo Pedro, né, ao dos seus discípulos. Tomé era um homem sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Jesus continuou incluindo Tomé no meio da sua equipe de liderança. Então, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, Jesus foi um líder que utilizou-se, né, da liderança inclusiva, líder democrático, e investiu em liderança justamente para gerar comprometimento da sua equipe. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, quando analiso todos os textos do Testamento, eu percebo isso. E quero dizer a você que é líder de igreja, que seja esse líder inclusivo, né? Esse líder porque existe aquele líder que eu costumo dizer que não é líder, é um chefe. O chefe, a diferença entre um chefe e um líder é que o líder convoca a equipe, mas proporciona tudo o que é necessário para que a equipe se desenvolva e dá toda a liberdade e investe forte na sua equipe para que ela tenha pertencimento e comprometimento e se mantenha uma equipe
geradora de resultados, certo? Falando sobre o controle de Jesus, né? Jesus utilizou-se do controle transformacional. Aí não há dúvida, pode ler o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, que Jesus o tempo todo estava transformando a sua equipe, modificando, mudando a sua equipe, porém de forma democrática, leve, né? Orando junto com eles, ajudando-os em oração. Então, o tipo de liderança transformacional envolve um foco de gestão no desenvolvimento da equipe. Foi isso que Jesus fez. É tanto que a igreja primitiva, na época, evangelizou todo aquele mundo da época, porque a liderança de Jesus, o controle dele foi transformacional. Então, nesse sentido, o líder transformacional aposta na qualificação de cada integrante do grupo para o atingimento dos objetivos e metas da equipe. Isso foi o que Jesus fez. Você vai ver isso na missão dos 70, né? Lá em Lucas. Você vai ver isso em diversas oportunidades que os discípulos saíram para evangelizar. Jesus ali aplicando o controle transformacional dos seus discípulos. Ele buscava, ele cobrava resultados, sim, mas era aquela cobrança leve. Então você que é líder de igreja, eu até quero agradecer a Deus pela vida do pastor lá de igreja, pastor Edilson, lá da igreja pentecostal, para todos em Princesa Isabel, porque eu percebo que ele tem essas características. É tanto que ele está investindo aí no CLC para que as suas equipes se desenvolvam, certo? Então você, meu querido irmão, que é aí da igreja Evangélica Pentecostal Deus para Todos, sinta-se feliz, você está numa excelente igreja e os seus líderes são pessoas excelentes, certo? Então vamos aqui em frente para nós concluirmos a lição de hoje. O tempo é rápido, quero apenas que você, apenas dando uma introdução para o que nós vamos falar no próximo sábado, lá em Princesa Isabel. Liderança de Jesus. A liderança de Jesus Cristo era baseada na integridade, autenticidade, humildade e serviço. Isso eu coloquei aí o texto de Mateus 20, versículo 26 a 28, mas é claro que em todos os 4 evangelhos a gente vai perceber inúmeros textos que mostram que Jesus teve essas características. Então eu vou colocar aqui as 8 características da liderança de Jesus, como foi que ele usou essa liderança, quanto ao controle e as características da forma de controle de Jesus, eu vou deixar para fazer isso presencialmente, certo? Mas pelo menos a liderança que eu prometi que nessa lição aqui, via vídeo, eu focaria mais na liderança. Então, eu vou trazer aqui 8 itens, 8 características da liderança. Primeiro, a autenticidade. Jesus vivia de acordo com os princípios que ensinava. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver, e até também o testemunho dos discípulos nas suas cartas, você vai ver que Jesus era autêntico. Ele vivia de acordo com todos aqueles princípios que ele ensinava. O segundo item, a segunda característica era serviço. Jesus colocava o serviço aos outros em primeiro lugar. Mateus 20, versículo 26, fala muito bem sobre isso, certo? Mas tem inúmeros outros textos nos 4 evangelhos que vai falar sobre esse assunto, certo? Na aula presencial nós vamos pesquisar mais sobre esses textos. Então Jesus colocava o serviço aos outros em primeiro lugar. Essa é a forma de liderança mais eficaz no cristianismo. Então você aí que é líder de igreja, você que é líder de departamento, saiba que se você utilizar esse modelo de Jesus, o curso CLC é totalmente baseado no modelo de Jesus, então você vai ver que a sua igreja vai se desenvolver muito mais e
e vai ver que esse método de Jesus é o mais eficiente possível. Então, quero também reforçar que Jesus foi o melhor líder de todo o planeta, certo? Em todos os tempos nunca houve um líder igual a Jesus, inclusive deu a vida pelos liderados, né? Outra característica da liderança de Jesus é a valorização das pessoas. Jesus valorizava todos, independentemente da posição social, certo? Classe ou posição social. Jesus valorizou a todos os discípulos. Como eu já falei anteriormente, existiram discípulos que falharam, né, na liderança, sobre a liderança de Jesus, porém Jesus não deixou de incluí-los. E é incrível que até Judas, que o traiu, Jesus o chamou de amigo. Amigo, o que tem de fazer, faz logo. Então, esse é o tipo de liderança que produz muito nas igrejas, quando você valoriza as pessoas. Valorize os membros da sua equipe, valorize também o seu pastor, claro, porque se não houver essa recíproca, não funciona, certo? Então isso é interessante. Outra característica da liderança de Jesus foi a capacitação. Jesus capacitava as pessoas para fazerem a sua obra. E olha que ninguém mais do que Jesus, né, pode capacitar os seus discípulos para fazer a sua obra. Ele demonstrou isso em todos os textos, né, do Novo Testamento, está demonstrado isso. Ele capacitou os seus discípulos e disse assim: eis que ele lhes dou autoridade. Ou seja, Jesus deu autoridade a eles para pisar serpentes e escorpiões e expulsar os demônios, certo? Então Jesus capacitou a equipe para que a equipe fizesse um excelente trabalho e realmente os discípulos fizeram um excelente trabalho. Não é à toa que estamos aqui em Carnaíba, estamos aí em Princesa Isabel, já como discípulos de Jesus, há mais de 2000 anos ele morreu e ressuscitou, estamos aqui como discípulos de Jesus, certo? Então Jesus capacitou muito bem a sua equipe. Outra coisa interessante, outra característica importante da liderança de Jesus foi que ele delegou, certo? A delegação. Jesus delegava tarefas e responsabilidades aos seus colaboradores. Então você vai ver isso em Lucas capítulo 10, você vai ver isso em diversos textos do Evangelho. A missão dos 70, Jesus capacitou e delegou aos discípulos a autoridade para que eles fizessem as coisas. Bom, então faça isso. Delegue. E quando você delegar, procure pessoas de confiança. Eu costumo dizer que o líder faz tudo isso aí. O chefe não. O chefe não deixa ninguém criar nada. Ele mesmo é quem decide tudo. Não deixa. As pessoas opinam, mas a opinião das pessoas não vale. Quem vale é a opinião do chefe. O líder não. Ele delega e confia nas pessoas para quem ele delegou as tarefas, certo? Eu conheço líder que não é líder. Conheço pastores, né? Inclusive, próximo da gente, e não é um líder, ele é um chefe. Então ele tudo tem que passar pela mão dele. Esse é o verdadeiro controlador excessivo, né? Jesus não tinha esse tipo de controle, certo? O controle de Jesus era suave. Então, motivação. Jesus motivava os seus colaboradores, mostrava para eles a importância da missão, mostrava para eles e dava exemplo para eles como realizar uma missão profícua, uma missão que realmente gerasse fruto, certo? A sétima característica é cumprimento da vontade de Deus. Jesus cumpriu a vontade de Deus até o fim, até na morte de cruz, né? Então, não pode ser diferente
na igreja cristã, a gente, o líder, né, o pastor, o líder de alguma equipe da igreja, precisa estar totalmente antenado com a vontade de Deus para que as coisas funcionem. Bom, então, e por último, autodesenvolvimento. Jesus se dedicava ao autodesenvolvimento e ensinou isso aos seus discípulos, é claro, orando a Deus e ensinou isto aos seus discípulos. O seu autodesenvolvimento na obra de Deus não pode ser apenas fruto da sua intelectualidade, do seu conhecimento teológico, o que quer que seja, mas sim fruto da, das suas orações a Deus, de onde emana todo o bem, de onde emana tudo que é necessário para que o líder faça um bom trabalho. Bom, então, por hoje é só. Claro que presencialmente nós vamos falar muito mais sobre isso, temos mais de uma hora, né, de tempo, mas aqui o espaço é um tanto quanto curto, mas já dá uma introdução naquilo que nós vamos falar no próximo sábado lá em Princesa Isabel, tá bom? Então, meus queridos, Deus abençoe. Está aí, essa foi a lição número 2 do curso de liderança cristã, TLC, que está ocorrendo lá na Igreja Evangélica Pentecostal Deus para Todos em Princesa Isabel. Deus abençoe, pastor Edilson, os seus presbíteros, seus presbíteros, seus diáconos, seus líderes de departamento, aquele meu querido irmão lá que é da Rádio Princesa Isabel, é um homem de Deus. Agradeço pela cada entrevista. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo sábado.